O ritmo alta voltagem será, como é óbvio, acelerado e energético. A linguagem utilizada não lhe ficará atrás, seguindo toda a linha do projeto. Exceção, talvez, às rubricas quinzenais, onde o autor poderá personalizar um pouco o seu espaço, utilizando sempre um discurso jovem, nada maçudo ou excessivamente adulto. Cuidaremos também por não empregar forçadamente algumas palavras ou decorar sistematicamente o que está no papel. Definitivamente, a linguagem do alta voltagem será informal, direta e espontânea. Feito! Prontinho, final. O nome definitivo para a geração de 70. Percebes o alcance, Jorge? Percebes a importância? Vou gritar bem alto para desfrutarmos a nossa descoberta. Geração de... Alguém que te lembres que achas que eu devia... Pá, só mesmo assim de repente o JP Simões. Bem, então, Continha? pronto. Vamos lá então, pessoal! The hills are alive with the sound of music, with songs they have sung for 1,000 years. 4 de junho de 1976, nasce João Fino, faixa ator e músico, e nessa condição se senta aqui. 4 de maio de 1978, nasce Jorge Loura, opta pela guitarra e faz-se também músico. Temos 30 e tais hoje.
2009. Nascemos pela década de 70. Mas porquê nós dois aqui, sobre este sofá? Por uma simples e excepcional razão. Qual? This is a public service announcement with guitar. Know your rights. A minha geração tem um período histórico muito preciso que a marca. Portanto, é a geração que nasce imediatamente antes e depois do 25 de Abril. E em termos mentais isso é engraçado, porque, de certa maneira, cresce com a memória oral do que é viver a ditadura. E não cresce com a ditadura, portanto não cresce com o cercear da liberdade, mas também não cresce com a liberdade que as gerações mais novas já têm, ou seja, com o saber crescer com a liberdade. Portanto, é a primeira geração que tem de inventar formas de liberdade. Sendo que é engraçado, porque muito do que a minha geração pensava que era a liberdade vem de relatos dos outros do que era resistir à ditadura. E é uma falsa resistência, porque quase ninguém resistiu a nada. Mas, por outro lado, também tenho a certeza que se estivesse a fazer esta entrevista a uma pessoa da geração mais nova, eu nunca te falaria de 25 de Abril. E eu, se tiver que tirar um retrato do meu espectro cultural, tenho que incluir o 25 de Abril. E na verdade, eu nasci em 74, portanto, não vivi esse drama, mas trouxemos todos um bocadinho a Revolução às costas. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! It wasn't my war! You asked me, I didn't ask you! And I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win! A geração anterior entalou-nos nela própria. Ou seja, também lá a liberdade e não sei o quê, e logo a seguir caem numa resignação apagada. Portanto, deram-nos um falso testemunho, não é? De algum modo. Deram-nos uma ilusão de força coletiva e de capacidade de mobilização que, de repente, não se percebe como é que sequer existiu. Somos uma geração, sobretudo, filha de pessoas que estavam preparadas para fazer a revolução, mas depois não estavam preparadas para governar a seguir. E, portanto, não nos foi transmitido um modelo, uma fórmula, digamos, para transportar o país daí para a frente. Thank you, Mr. Dalton. Gentlemen, tell you what, not just tear out that page, tear out the entire introduction. Quando se fala de uma lei boa ou má, é que realmente a questão perigosa é que as leis, mesmo as leis más, têm que ser obedecidas. E, portanto, há aqui o que eu diria é que há uma confusão entre legalidade e moralidade, que faz com que muitas vezes as pessoas não se oponham de uma forma ostensiva e prática às leis más. Há uma certa passividade, quase como se as pessoas dissessem, bem, se é uma lei, temos que obedecer a ela. E nesse aspecto eu acho que faz todo sentido um instinto de resistência. Disse ao Sr. Brandão, se algum problema houver com o advogado, o meu amigo está credenciado, está mandatado para correr a qualquer advogado para os defender. É verdade ou mentira, Brandão? É mentira. É verdade. Tu és aldrabão. É demais. Eles dizem que sim. Dizem que sim, que isto é uma democracia. Achas que não? Epá. Como eles dizem que sim, eles dizem aquelas coisas, é a mesma coisa que agora estar a desconfiar se o homem foi à Lua. Pois não, eu acredito que sim, que a gente vive numa democracia e acho que isto já foi muito pior. E no desenho do regime democrático, se quiseres os pais da democracia, ainda estão a mandar em casa, digamos. E portanto os filhos ainda não saíram de casa, ainda não mataram o pai, no sentido metafórico, também na política. E acho que falta isso, nós encontrarmos maneiras nossas, novas, de inaugurarmos então a democracia, finalmente. Numa festa muito especial, Real Fundação, o espumante da felicidade.
absolutamente intoxicados, sem ideias próprias, com vergonha do tempo que tinham de ideias próprias, a esconder as fotografias de sunga e de grande cabelo e grandes bigodes que tinham nos anos 70, não é? A mãe a esconder a fotografia onde mostrava os seios, o pai a esconder a fotografia onde aparecia rodeado de não sei quantas garotas, podre de bêbado, com um bigode com forma de ferradura, escova. Quer dizer... Os pais da geração de 70 olham para a geração de 70 com uma sensação de que desperdício, vejam lá, as coisas, eles podiam ser tão melhores. No meu tempo, aquela conversa, no meu tempo, as pessoas tinham mais dificuldades e não sei o quê, e davam mais valor às coisas. Aquela coisa, davam mais valor às coisas, como se eles dessem algum valor às coisas, não davam nenhum valor às coisas, mas depois há esse mito que eles davam mais valor às coisas. Eu acho que, enfim, nos casos mais honestos, eles olham para a geração de 70 com inveja. Porque o facto das gerações mais novas serem mais superficiais e serem menos profundas do ponto de vista existencial e filosófico e não sei o quê, significa... Isso expressa o facto de se viverem em tempos de normalidade. E, portanto, a hipótese de tu te movimentares, seres livre para fazeres as tuas decisões sobre o teu corpo, sobre o teu intelecto, sobre a tua vida, é um luxo. É um luxo que muitas mulheres durante muitos anos e muitos séculos e muitas gerações não tiveram. My heart wants to sing every song it hears. É uma geração de transição, é uma geração que não é completamente antiga, mas não é também completamente moderna. E, portanto, está ali numa espécie como aqueles cidadãos sem pátria, não é? Que têm, não pertencem a um sítio, nem pertencem bem ao outro. Sei que, pronto, tem uma geração habituada à transitoriedade, não é? Que nasceu num regime, passou por uma revolução, passou por um estado depois por uma década de resignação e mercantilização absoluta e silêncio revolucionário que foram os anos 80, e que depois entrou numa nova fase, que foi uma fase importante para o nosso país, que foi uma fase de abertura, não é? Eu passei a adolescência toda em Nova Iorque, na minha cabeça. Porque eu acabei por ir a Nova Iorque muito mais tarde, mas na minha cabeça eu já conhecia Nova Iorque, já conhecia o Brooklyn, já conhecia Little Italy, Hell's Kitchen, aqueles bairros de Nova Iorque. A pessoa acha que até conhece Nova Iorque, eu já vivi em Nova Iorque. A nossa cabeça forma-se já num contexto de liberdade ou de pertença à liberdade e somos impelidos por uma certa euforia. 1987. Porto, campeão europeu com um golo clássico de calcanhar de Madjer. Perestroika. Um termo que até hoje nos dá gozo dizer. Perestroika. Talvez porque dá para sovietizar facilmente. Perestroika. Perestroika. Upgrade, não digo económico, mas social do país. Podemos falar em muitas coisas, desde as viagens de avião se tornarem mais baratas, a democratização dos meios de produção de ter sido incrementada essencialmente pela internet e pela evolução dos computadores pessoais, que permitiu às pessoas fazer música sem precisar de depender de estúdios, escrever, passar as suas mensagens, saber o que é que se passa no mundo. Isso foi importantíssimo para Portugal, para as pessoas se sentirem mais livres. Claro que é uma mentira e nesse sentido é uma geração que foi traída. É uma geração a quem se prometeu muita coisa, é uma geração que cresceu com a ideia nos anos 80 do consumo. A primeira geração a ter acesso é que os pais tinham acesso a crédito, é que havia aquela triste e melancólica, se pensarmos bem, verdadeiramente patética deserção para o Algarve, que era a grande alegria do povo português, não é?
Sexy fucking dancer! Neste momento, aquilo que se está a verificar é que, e na Europa, isso é que existe uma situação de grande injustiça entre duas gerações distintas. Uma geração que teve todos os direitos sociais, direitos laborais, etc. E uma geração que não tem esses direitos, não tem facilidade de acesso ao emprego, não tem facilidade não tem nenhum tipo de segurança laboral, e que não só se vê nesta situação, como tem que contribuir para a manutenção, através das reformas, saúde, etc., da geração anterior. Ainda teve um professor que me disse: vocês não se preocupem porque vocês vão sair daqui doutores, e como doutores que vão ter empregos, vão ter bons rendimentos. Is that what I think it is? E depois, assim, ali pelo terceiro e pelo quarto ano, começamos a perceber que o nosso futuro era substancialmente uma treta, que o sermos doutores, e isso já era, nós é que éramos de facto ingênuos, isso é de facto uma treta, e metade dos meus colegas não exercem direito, são licenciados em direito como eu sou, eventualmente, e fazem outra coisa qualquer, e acho que ainda há um ou dois que depois destes 15 anos passados desde a faculdade ainda não faz nada. Em vez de nos darem a ideia de que poderíamos usar aquele conhecimento para fazermos qualquer coisa de louvável, foi-nos dada a ideia de, com a licenciatura, tu vais conseguir exatamente aquilo que nós temos, que é este empreguinho aqui muito pacatinho. Ou seja, no fundo temos ainda menos. Temos que andar mais anos na escola para conseguir exatamente a mesma coisa que os nossos pais. 1989. Queda do Muro de Berlim. Massacre da Praça de Tiananmen. A nossa exigente e refinada educação humanista e, num certo sentido, universal, aprimorada nos ciclos e liceus do nosso Portugal, deu-nos a estrutura necessária para a qualquer momento aplicá-la na resolução de diversos conflitos diplomáticos com o recurso a técnicas muito elaboradas. Técnica número 1. E que a ideia é um pouco mimada de que eu tenho direito a tudo e até vamos aplaudir a mediocridade, porque até os medíocres têm direito a tudo, ao aplauso. Este é o tempo do insólito, do vigário, do capricho, da mentira, da falsificação, do cheque sem cobertura, da banha de cobra. Não temos um estalão para nada. A própria terra não garante a estabilidade do metro. O sistema de pesos e medidas é duvidoso que funcione. Tudo existe apenas em função de si e não de qualquer outra coisa que confira validade. Hoje, tudo é possível porque nada é possível. Hoje, a verdade não se demora até ser mentira, mas uma e outra se convertem mutuamente e são ambas válidas na sua mútua referência, sendo a mentira verdade e ao contrário. Hoje é o tempo dos aventureiros, do medíocre sagaz, da esperteza que é a inteligência da astúcia. Hoje é o tempo do curandeiro, do indireita, do bruxo, do vidente, do profeta, do prestidigitador. Hoje é o tempo de ser estúpido, porque o inteligente não há razão para não ser mais estúpido do que ele. Hoje
é o tempo de todos os caminhos estarem desimpedidos porque não é possível um sistema alfandegário. Hoje é o tempo de todos os contrabandos porque não há razão para um sistema fiscal. Hoje é o tempo da noite para todos os gatos terem a mesma identidade. Hoje é o tempo de tudo ser, o tempo de... Nunca tocaste? Não, nunca toquei. Porquê? Porque eu não sei tocar flauta, pá. Nem nunca aprendi. Não? Nada. Porquê? Eu só aprendi coisas do género de percussão. What department did you say you were in? Oh, I'm in computers. Computers? Just save me a trip. Eu lembro perfeitamente de me falarem pela primeira vez na internet e eu achava que era uma coisa de ficção científica. Todos os computadores do mundo vão estar ligados. Está bem, pois, e também vai haver teletransporte e não sei o quê. Quer dizer, surpreendente seria assim, tipo, teletransporte, não é? Assim, uma coisa que eu acho verdadeiramente útil e indispensável. O grande salto que a internet possibilitou é a ideia de que nós estamos onde está a nossa atenção e não estamos onde está o nosso corpo. E se a nossa atenção estiver num determinado assunto ou a vermos um pormenor de um determinado país em direto, nós estamos aí nesse país ou nesse pormenor. Sim, nós vimos assim de uma certa idade da pedra para a supermodernidade, não é? As diferenças, e eu acho que a malta mais nova terá muita dificuldade em perceber o que é que as transformações pelas quais nós passamos ao nível tecnológico. Estava ali num edifício anexo ao Eduardo Martins, explodiu um computador e o homem ficou completamente queimado. Ele ainda veio a pé, até que foi recolhido por uns colegas, outros bombeiros, que o levaram de maca. Bem, agora vou para ali a ver se de facto... Portanto, continuamos a colheita de imagens. Também ainda não encontramos as formas de estruturar essa informação e de usar em todas as potencialidades. Já há alguns sinais na música, noutras franjas da arte, mas ainda não, parece que ainda não se encontrou o mesmo modo de canalizar essa mais-valia. Eu lembro-me que tive pai telemóvel na faculdade, portanto nunca houve aquela coisa de estar ligada a toda a hora, a todo o lado e a toda a gente. Lembro-me também de ser completamente relutante contra o telemóvel, nem pensar, eu jamais me vou subjugar ao uso dessa coisa horrorosa que agora é um clichê, não é? Quem não tem o telemóvel? Não, sempre não, como vês agora está no silêncio. Oh, que grande chatice, pá. Eu tenho que... Espera aí, está a tocar o meu telemóvel. Tenho que... Eu posso ir lá? Pronto, está desligado. Os das publicidades. I talk to the devil. And guess what he told me? Alguma ideia mágica da nossa colonização, nomeadamente o facto de não ter sido uma colonização culturalmente impositiva, mas uma colonização erótica. Quer dizer, dá para termos uma ideia até bela da situação em que aparecemos no mundo. Mas depois o evoluir do tempo e do cenário provou um bocado em contrário, provou que vivemos sempre entre grandes expectativas e parcas realizações. 1994, morte de Ayrton Senna. King Size, uma super banda que incluía o Jorge, é criada. Fazem t-shirts, mas nunca ensaiam na vida e muito menos dão um concerto. Mas fizeram t-shirts, Jorge. Vicente Jorge Silva escreve o editorial Geração Rasca no Público. Nos dias de hoje ainda há pessoas que fazem o jogo de palavras Geração Rasca ou Geração Arrasca. Haja paciência. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada.
Gabriela, meus camarada. Portanto, houve uma espécie de recuo destas grandes narrativas históricas, a luta pela liberdade, a luta pela igualdade, não sei o quê, e cada um preocupa-se com coisas banais, tipo arranjar trabalho, ou tenta arranjar dinheiro para as férias, ou tentar o número de telefone daquela rapariga muito gira, entende? Quer dizer, são pequeninas coisas, todos nós nos ocupamos com pequeninas coisas, e isso é muito bom. Há pessoas que muitas vezes falam e lamentam a ausência de grandes utopias e de grandes não sei o quê, só que as grandes utopias e as grandes causas e os grandes ideais e não sei o quê, normalmente implicam que se vive numa sociedade muito pouco saudável. Just strike them down for each sperm that's built in vain. Every sperm is sacred, every sperm is red. Every sperm is wasted, God gets right. Exagero. Consigo lembrar-me perfeitamente de duas causas. Timor e o barco do Chanquete. Quieto, Chanquete! Este te contestamos. ¿Te recuerdas, chico? Sí. Sí. No, no, no nos moverán. No nos moverán porque en el barco tiene el sumido. No nos moverán del barco de Chanquete. E é uma geração que ideologicamente se perdeu, porque ainda está entre a esquerda e a direita, mas tem um desapego grande à política, que se empenhou pouco em formas de associativismo e em formas de afirmação política e ideológica que não passe por partidos. É uma geração que sofre um sem número de baques em atrasado, como se costuma dizer, não é? Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. E nesse aspecto eu acho que a minha geração tinha razão a desconfiar que a ideologia em geral é sempre um subterfúgio para uma mascarilha, não é? Para interesses privados. A respeito seja do que for, os políticos profissionais estão sempre otimistas. E quando o resultado é desastroso, dizem sempre que excedeu as previsões do seu otimismo. De todo modo, houve um espaço de tempo em que eles estiveram a ganhar. E foi quando disseram que ganhavam, mas sem dúvida ganharam, para a memória curta dos homens ou o seu desejo, enquanto garantiam ganhar. Acho que se calhar pela primeira vez também somos esta geração que fomos educada a aprender a questionar tudo, o ensino, a questionar a autoridade, a questionar tudo e mais alguma coisa. Não só na idade dos porquês, como se de alguma forma isso fosse uma prerrogativa de uma idade muito, muito infantil, mas eu acho que durante a vida inteira nós questionamos. E não só questionamos, como muitas vezes permitimos-nos não concordar ou permitimos-nos ajuizar sobre uma determinada situação. Eu sinto que há partes em que parece natural e sinto que há partes que se vê perfeitamente que eu estou a ler um texto. Eu não acredito em documentários. Não. Não, porque um documentário... Podias-me ter perguntado se eu tenho fome. Eu não sei se ao dizer isto estou a dar cabo do documentário. Faltava aquela pergunta engraçada, aquela...
para a câmara. Está tudo fodido. Nós aprendemos a ser tolerantes e isso é fantástico, porque é exatamente nesse confronto de identidades é que aparece a tolerância. Se nós estivéssemos a seguir o modelo dos nossos pais, seríamos muito menos tolerantes, seríamos muito mais conservadores, porque estávamos a continuar. E nós não estamos a continuar, nós estamos a criar. E isso é um privilégio. Não somos. E acho que todas as gerações Não têm somos. sido nós. Não somos. Olha que eu levanto-me e empurro-te. Não tens coragem. Não somos. Não somos. Eu vou-me levantar. Não somos. Não somos. Não somos. Não. Não somos. Não somos. Não somos. Não somos. Não somos. Não somos. Somos uma geração madura. Eu tenho a noção de que tenho exibições públicas, às vezes, de adolescentismo, por exemplo. Sei que digo e escrevo coisas que são impróprias para uma pessoa que tem mais de 30 anos. Quando éramos pequenos, lá está, uma pessoa com 30 e tal anos, era um adulto consolidado e nós acho que não, temos muita dificuldade em ver-nos como pessoas adultas e em tomar aquelas decisões que pessoas adultas tomam. Make my wish. Right. I wish I were big. Esse demasiado infantil que eu acho que foi dito assim com uma certa crítica, eu acho que é o lado bom da nossa geração, sinceramente que acho. Acho que nós pela primeira vez, se calhar, fomos a primeira geração em quem foi permitido sermos infantis até muito tarde. De todas as gerações até agora, se calhar aquela que no fundo é o que tem mais mágico, porque no limite é como se nós não nos contentássemos só com o lado cinzento da vida, com aquilo que tem que acontecer, e agora é a família, agora são os filhos, agora é o carro, e agora é a casa. Andas na escola, depois vais para a faculdade, arranjas um namorado com quem namoras não sei quanto tempo, ou uma namorada, ou seja o que for. Se fores homem, vais para a universidade, se fores mulher, se calhar menos, e depois casas, e tens o enxoval. The job, the family, the fucking big television, the washing machine, the car, the compact disc and electrical tin opener, good health, low cholesterol, dental insurance, mortgage, starter home, leisure wear, luggage. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu não queria ter uma. Pronto, mesmo puto, um bocadinho, aliás, completamente totó, não é? Mas pronto. Mas não queria. Eu não queria ter uma relação como tinham os meus colegas, porque achava que eram coisas muito superficiais, percebes? E então, eu não queria ter um namorico, pá. Aquela miúda era para casar com ela, pá, não era para estar ali só a fazer umas festas, estás a ver, não é? Isto aos 13 anos, não é? Mas... Where does he come from? Yeah, where does he live? I don't know, but I'm gonna find out. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies Gorila, Trinaranjo, Belinha, Joaninhas, Toblerone, Pisebuim, Alegro, Acetato, Estrunfos, Bombocas, Calquitos, Bulical, Tulicreme, Bic, Olá, Enxumaços. Enxumados? Pois sei. Olha, isso é uma coisa que eu me envergonho. Aí está, afinal, não me lembrava dessa. Pavorosos. Telescola, 1, 2, 3, Duarte e Companhia, Twin Peaks, Jogos Sem Fronteiras, Bugs Bunny, Calimero, Papa e Charlie Brown, MacGyver, Mr. Magoo, Kung Fu, TV Rural. Epá, o que era aquilo, pá? O que é que nos deu para um dia que fosse olharmos para aquilo e pensar, pá, isto é muito cool, sabes? Mas era pá, o Knight Rider e os Soldados da Fortuna e a Galáctica e as coisas que vinham do final dos anos 70, o Espaço 1999 e o Buck Rogers e o Fame, caramba, o Fame. Eu fiz a coleção de cromos do Fame.
de repente, eu acreditava que de facto era possível um grupo de malta desatar a dançar no meio da rua e toda a gente sabia a coreografia, toda a gente, e aquilo era tudo possível. Pensar antes dos anos 80, imaginar aquilo, acho que tinha de ser um grande artista, já Fellini, ou assim, porque de facto nós agora vamos ver, desde a boa música aos maus penteados, aquilo parece-me uma ficção maravilhosa. Enquanto crescíamos, havia 1 ou 2 canais e, portanto, crescemos todos a ver as mesmas coisas e com uma televisão que era muito dominadora no espaço doméstico. Portanto, acho que também criou assim um património de referências comuns que não sei se acontecerá com... E que é, de facto, de um país caótico, porque tu tens o Tony de Matos na televisão, mas ao mesmo tempo tens o Sr. Taveira a fazer o Amoreiras e depois vinham carreiras de autocarros fazer visitas com as velhotas ao Amoreiras e de facto isto é caricato. Portanto, crescemos numa época que é propensa à caricatura, não é? É como dizia um amigo no outro dia, pá, nós temos que assumir com alguma vergonha que nós somos a geração Pisangambon. Já houve uma altura em que o Pisangambon era a coisa mais radical de uma pessoa beber, a ver? E hoje olhas para aquilo e aquilo é tipo tanto um verde. Assim, pá, o que é isso? E, portanto... É uma geração muito dada a uma espécie de nostalgia precoce. Há muitos nostálgicos com 30 anos, quando a nostalgia seria uma coisa, enfim, da meia-idade para a frente, seria mais... Eu sou melancólica, pai, desde os 5. Eu acho que, pai, aos 5 anos tinha saudades de quando tinha 2. E sou super nostálgica. Eu passo a vida a recordar a infância. E foi um privilégio ter nascido ainda na década de 70. Porquê? Porque ainda vi televisão a preto e branco. O que eu acho que foi mesmo... Assisti a todos os passos, não é? Ao nascimento da RTP2, à televisão a preto e branco, à mudança para a cor. Singer, o espetáculo da cor. Televisor Singer, desde 5 contos 450 mensais. Depois aos primeiros vídeos, ao Betamax, ao VHS, a toda uma... eu tive um Spectrum com 6 anos, com 7 anos, ali já umas coisinhas em basic e não sei o que e tal, percebes? Eu acho que era aquela questão da cassetezinha do... computador na minha adolescência era o ZX Spectrum, que era um computador, enfim, de brinquedo, digamos assim. A um festival de coisas que eram proibidas e que eram muito asseadas e que nós de repente começámos a ter acesso a elas. E acho que se viveu isso com uma certa alegria, desde as Levi's 501 ao Michael Jordan, viveu-se isso com uma certa alegria. Tudo era discutido com muita fervorosidade. Olha, uma revista tenebrosa, uma referência que é a Bravo. Pá. A Bravo acho que é a referência mais é uma revista curiosa, porque é uma revista que num país que era uma revista alemã, que era muito comprada em Portugal. E eu duvido que havia 2 ou 3 pessoas que falavam alemão e que falavam alemão e que não compravam a Bravo. A Bravo. É alemão. Em alemão, o póster do Robert Smith ou dos Bros no quarto, não é? Era uma grande alegria de sofisticação, era um oásis de sofisticação e, portanto, é a primeira geração que cresce com isso, mas ao mesmo tempo é uma geração que não sabe muito bem o que há de fazer com a sua herança cultural de ligar a televisão e ter o Tony de Matos a cantar Eu Sou Romântico, mas ao mesmo tempo sonhar com o Elton John em Alvalade, não é? E, portanto, viveu uma espécie de ilusão de sofisticação e de modividência que não é real. E depois acabou na boba dela com caixilhos de alumínio a trabalhar num banco. Basicamente, se quisermos uma imagem, pode resumir-se a isso.
sei lá, havia imensas séries engraçadíssimas. Havia o do Assobio, como é que se chamava? O Verão Azul. Havia o Verão Azul, que aquilo era assim uma espécie de aventuras constantes e... que era uma série de televisão espanhola, para quem não sabe, para quem não seja da minha geração. Há de repente ali uma espécie de nostalgia imediata que se produz. Trabalhei com o Fernando Alvim e ele fazia questão de se recordar insistentemente todas as semanas do Verão Azul. O Verão Azul talvez tenha sido a série que mais me influenciou. E lembro-me que só achava aquilo muito irritante, a música. Não é? Tan, taran, tan, taran, aquilo. 1983. Videoclipe do Thriller é lançado. Michael Jackson começa a ser uma criatura estranha. Para já, só na ficção. Ver uns U2 em Wembley a atuar em todo um Live Aid, não é? Quer dizer, daquela forma, que arrebataram aquilo, quando lembro perfeitamente da história toda, e de ter gravado com a 9 anos de televisão. E com referências culturais tão libertadoras, não é? É o tempo da grande Madonna que coloca uns crucifixos como adornos porque diz que, enfim, é um homem nu que se ali vê. Relativamente às influências musicais, lembro-me muito dos Ramones, dos Dead Kennedys, depois lembro-me muito bem do grunge, a partir de 90, dos Mudhoney, dos Pearl Jam, dos Soundgarden, 1995, a banda Snowball é criada. Inclui o Jorge e o João. No salvation, I'm falling to corrupted man, they always win. People getting crazy, they've always been. Tínhamos 19 anos. Ainda te lembras? Hã? Ainda te lembras? É deste verso só. Gostaram? Eu gostei. Eu disse, enganei-me no verso, mas também ninguém sabe. Eu gosto. O que é que tocamos disto? Espera aí. Não sei, mano. Eu faço tutracuntes. 96. Em 1996, a banda Turn Off é criada, a nova banda do Jorge. Only people have to do is free your mind. Just don't be left behind. We got the power in your heart and bring it on your vein. So use it before you lose it. How can I say I didn't choose it? I don't know why you need my soul. Have you chosen me? That's so much life and life. Nós somos os Zen. Sabes o que é que eu me lembro mais? Era do silêncio, porque os slides não têm som, não é? Então era o silêncio e a máquina. Gostava imenso de slides, aquele barulhinho do slide a entrar. Comias ovo maltine às colheres? Não, ainda como, que é uma coisa diferente. Ainda como às colheres, se for preciso. É o meu chocolate preferido. Aliás, não há outro cá em casa. O Nestum era terrível comer às colheres porque se colava o céu da boca. Era terrível, mas comia bastante.
Não, leite condensado às colheres. Ainda hoje, se houver. Se eu tinha o disco dos Video Kids, tinha o disco dos Video Kids e tinha o Make It Big do Zoam e o Brothers in Arms dos Dire Straits. Sim, eu tinha isso tudo. E sim, eu vibrei com a vitória da Dora em 88 com Não Sejas Mau Para Mim. 1h, e de repente a miúda não sabia quem era as doces. Eu disse, não pode ser. Como é que uma miúda de 12 anos não sabe quem são as doces? Opa, infelizmente eu lembro-me das 2 da madrugada, mas lembro-me sempre daquela história. O que é que eu me lembro do Festival da Canção? De Portugal parar. Era uma festa em família, sentávamos todos à espera de ouvir aquela música e ficávamos à espera a saber as pontuações. Isso é que era. Agora temos um chato a dizer Castelo Branco agora é... Eu não sei se aquilo que nós gostávamos e aquilo de que nós temos saudades na nossa infância e adolescência, se são exatamente os livros que líamos e as séries de televisão e os desenhos animados que víamos, o Verão Azul, o D'Artagnan, o Bela e Sebastião, a Candy Candy, milhares de coisas. Eu não sei se tinha saudades disso, o Tom Sawyer, não sei se tinha saudades disso, ou do ritual que acompanhava isso, que era chegar da escola, ir comer um pão com marmelada e queijo, sentado em frente à televisão a ver o Tom Sawyer. Mas hoje parece que há uma grande nostalgia por isso. Parece que toda a minha geração, para usar a palavra geração, mas toda a minha palavra geração via a TV rural. Estava tudo em frente aos televisores a ver a TV rural e eu acho que nunca vi a TV rural. E acho que também nunca vi tipo Vasco Granja, Vasco Câmara. Que já morreu, mas que ainda assim acho que vai ser sempre, vai estar sempre vivo na minha geração. Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. Em que eu dizia que morrer o Vasco Granja é como fechar-se de uma vez por todas a nossa infância, é assim, é como dizerem-nos, acabou, agora não és mesmo mais uma criança, não és mesmo, nem queiras, não podes, não podes mesmo. Sit down. Sit down. Não sei se as pessoas viam isso explica muita coisa. Explica uma certa deformação mental que eu vejo em alguns dos meus colegas e amigos. Se eles passavam a vida a ver a TV rural e a pensar no uídio e na batata, eu acho que isso é revelador de muita coisa hoje. Tú cierra los ojos y apriétalos muy fuerte. ¡Esta changuete! ¡Yo también lo veo! ¡Yo también! ¿Y yo? Claro, porque pensamos en él. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lark who is learning to pray. A respeito, seja do que for. Não é nada disto. Esta já foi. Ó Virgílio, enganaste-te. Qual era? 30? Perdemos o conforto de um universo à nossa medida, todo ele povoado do que nos protegesse o sono. O universo agora ampliou-se até uma dimensão infinita e tudo assim se nos dissipou com ele. E foi sobretudo então que nos tornámos obsessivos com o para quê? Mas começar a perguntá-lo é começar a não haver resposta, porque mesmo quando a houvesse, haveria já dúvidas de haver. O futuro da geração.
O futuro longínquo transcende-me. Preocupo-me sobretudo que o futuro próximo não seja o fim, como vaticinado pelo Paco Bandeira na ternura dos 40. Morrer vamos ter que morrer. Eu não vou morrer, devo ser a única pessoa que não vai morrer, não é? Mas sei que as outras pessoas vão morrer. Não sei se vamos envelhecer. Não sei se vamos envelhecer. Quase todas as pessoas que eu conheço fumam e bebem. Sempre foi. Muitas pessoas da minha geração que eu conheço sempre tiveram uma relação forte com a toxicidade. Com a toxicidade naquele sentido de ser um motivador de alienação, de libertação. Uma frase muito portuguesa é aquela de prognóstico só no fim do jogo, não é? Isso é quase uma frase da geração também, que mostra essa espécie de cinismo brincalhão. Maestro! Finale andamento fortissimo! Não sei como é que é de chamar a minha geração. Não sou capaz de dar um nome. É sempre complicado dar nomes às gerações. Provavelmente todas as gerações são muito semelhantes porque ainda não nos conseguimos libertar dos medos antigos e não me parece que nenhum medo recente tenha ocupado o lugar dos grandes medos. Acho que houve uma espécie de privatização da felicidade de cada um. Cada um procura aquilo que muito bem entende, aquilo que muito bem deseja, das mais diversas formas. E eu acho que se existe uma geração que se define por não ser uma geração. Já chamei a minha geração anarquistas que dependem dos pais. Olha, Jorge, queres uma coisinha para comer? A mãe dele trouxe. Se calhar podemos dizer que esta é a geração que há. Presa dessa contradição e irónica em relação a si própria, não é? Eu acho que o que a minha geração gosta menos é de ser classificada. Aquela pior coisa. E, portanto, eu preferia chamar-lhe na geração inclassificável, ainda à espera do seu momento. Que é aquela que, quando tiver 80 anos, não vai continuar até poder pensar que não será razoável que agora seja o momento para acontecer qualquer coisa extraordinária. The numbers all go to 11. Look, right across the board. 11, 11, and most of 11, the and then amps go up to 10. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most blokes, be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, Yeah. all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? These go to 11. My heart will be blessed with the sound of music, and I'll sing once Smile, you son of a...
In this proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up. I know you can make it good. There's a place. There's a place where we belong. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up. I know you can make it good. There's a place where we belong. Programas que preenchem a nossa emissão de domingo desde as 9 horas da manhã. Um deles é História de Cidades e porque de facto Évora é uma cidade cheia de história, nós vamos contá-la a partir das 20h35. A RTP2 voltará às 10 com o troféu. Tenha uma boa noite e durma bem.
dos Mudhoney, dos Pearl Jam, dos Soundgarden. Um envelope de CD, por favor. Para enviar para cá, para Portugal? Sim, Portugal, sim. Sim, de casa, sim. Rua Luís Camões, sim.